Graça e paz, amados irmãos. Amém. Convido vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Hoje vamos ao penúltimo capítulo do livro de Neemias. E se Deus nos permitir, estaremos concluindo o penúltimo capítulo. E na próxima oportunidade estaremos encerrando esse livro de Neemias. Neemias capítulo 12. Neemias capítulo 12. Os irmãos encontraram? Amém. Neemias, meus irmãos, no capítulo 12, ele vai iniciar uma lista dos sacerdotes e levitas, tanto dos sacerdotes e levitas que estavam em Jerusalém antes da construção dos muros, como também a lista dos sacerdotes e levitas que estavam no templo. E nesse momento aqui também, do capítulo 12 de Neemias. Então, vamos ter uma lista de sacerdotes e levitas que foram do tempo de Zorobabel, filho de Sealtiel, e Conjesua. Depois vamos ver, a partir do versículo 12, uma outra lista de sacerdotes e levitas, já nos dias aí de Joiaquim, tá certo? E essa lista vai até o versículo 26. Então, são os sacerdotes e os levitas, né? É comum a gente encontrar aí no livro de Neemias a lista de nomes, né? Genealogia. E tudo tem um propósito e tudo é para que a gente venha entender ainda de modo melhor e para que mostre que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira e as promessas do Senhor vêm se cumprindo, né? De geração em geração. E eu quero ver com vocês, já que temos uma lista aí de sacerdotes, levitas, eu quero ir diretamente para o versículo 27. Capítulo 12, versículo 27, onde todos eles se reúnem, né, para louvar ao Senhor. Então, a nossa mensagem de hoje é sobre a importância do louvor na vida do povo de Deus. A gente viu, né, no capítulo passado, a importância de povoar a cidade de Deus, e aí a gente aplicou à igreja a importância da gente povoar essa igreja, de ver essa igreja crescendo, né, de ver menos cadeiras vazias e mais cadeiras preenchidas, com irmãos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E hoje a gente vai ver a importância do louvor na vida do povo de Deus. Antes de iniciar a leitura, eu também quero lembrar os irmãos que muitas vezes aqui vamos falar ao Ministério de Louvor. Aqui temos o Departamento dos Jovens e Adolescentes, que louva ao Senhor, que tem um Departamento de Louvor. Temos as auxiliadoras, que tem um Departamento também das auxiliadoras, né? Mas eu quero dizer aos irmãos que o livro sempre vai falar com nós todos, né? Nunca com um público específico, porque na verdade hoje acabamos de louvar nessa noite que devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então não é só o grupo de louvor
dos jovens e adolescentes que louva no culto. Não é só o grupo das auxiliadoras que louva no culto, mas é cada um de nós. Somos aqui adoradores. A palavra do Senhor disse que ia chegar o tempo de que os verdadeiros adoradores iriam adorar em espírito e em verdade. Então cada um de nós somos adoradores, embora não viemos aqui na frente na hora do louvor, mas você louvou daí, e você deve prestar um culto ao Senhor, um louvor ao Senhor, uma adoração ao Senhor no culto, em casa, no trabalho, onde você for. Você precisa ter uma vida de louvor ao Senhor. Então se aplica a todos nós, não só aos departamentos de louvores, aos ministérios de louvores, mas a cada um de nós que somos adoradores desse Deus no nome de Jesus. Então a importância do louvor na vida, veja, não é na vida do ministério do louvor, a importância do louvor na vida do povo de Deus. Então quando eu falar aqui sobre grupo de louvor ou ministério de louvor, isso também se estende a cada um de nós. Amém, irmãos? Então Neemias capítulo 12, a partir do versículo 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo uma mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro, a gente ouviu falar sobre o primeiro coro, né? O versículo 28 diz que ajuntaram seus filhos dos cantores, né? E a gente vai lendo que se junta um coro, tá certo? E agora o segundo coro, no versículo 38, o segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre dos 100, até a porta do gado, e passaram a porta da guarda. Então ambos os coros, 2 coros, né, muito grande, pararam na casa de Deus, ou seja, eles vão para um coro vai para um lado do muro, o outro coro vai para o outro lado, né, e eles se encontram e param agora na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, os sacerdotes Eliaquim, Maacéas, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas. Sempre a gente vê também
eles usando instrumentos, cantos, símbolos, alaúde, harpas, instrumentos, trombeta, né? A gente sempre vê citando isso também aqui nesse texto. 41, os sacerdotes. 42, como também Maazéas, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezé, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Pai, restaura, Senhor, assim como o Senhor restaurou nesse dia o louvor, Senhor. Restaura o nosso louvor, nossa adoração, nosso culto, nosso louvor, nossa adoração, seja de modo, Senhor, que glorifique o Teu santo nome, Pai. Nos ensina mais nessa noite, te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando aos irmãos a importância do louvor na vida do povo de Deus. Então, podemos observar todo o capítulo, os irmãos podem depois dar uma lida em casa. E os muros, irmãos, de Jerusalém era um símbolo de proteção para aquele povo, né? Era um símbolo também, os muros de Jerusalém, era um símbolo de união, era um símbolo também de vida, né? Aqui também na igreja, a igreja também, como a gente aplicou no último sermão, Jerusalém também aponta também para a igreja, né? Aqui estamos protegidos, estamos na presença do nosso Deus, né? Aqui estamos nos alegrando também, como já foi falado nessa noite, em comunhão com nossos irmãos, considerando uns aos outros, como diz Hebreus. E aqui também é lugar de vida, lugar de restauração. Então Jerusalém era símbolo, os muros de Jerusalém era símbolo disso também, de proteção, de união, de vida. E os muros de Jerusalém também representavam uma coisa que o irmão Clóvis falou nessa noite: um só corpo, um só povo, uma só cidade, né? Então isso representava os muros de Jerusalém. E uma grande festa, meus irmãos, espiritual está acontecendo aqui. Sabemos que já aconteceu do capítulo 1 ao capítulo 7, ou foi o capítulo 6, não me falha a memória. Sabemos que aconteceu a reconstrução dos muros. Depois disso começa uma restauração espiritual. E aqui está acontecendo o resultado disso tudo, né? O resultado de um povo que Deus está com a sua poderosa mão, usando um governador como Neemias, usando um homem que quer servir a Deus, que quer servir ao povo, que sente a dor do próximo, né? E depois a gente vê o povo que está voltando, que está chegando, a gente vê o povo colocando a mão nos muros, no trabalho. Depois a gente vê esse povo se reunindo para ouvir a palavra, e Esdras é levantado por Deus para anunciar a palavra a esse povo, a lei de Deus. Por isso que a palavra diz, sempre que cita Esdras aqui, cita Esdras como escriba, porque Esdras era um homem muito conhecedor da lei do Senhor, e ele está ali ensinando. E o povo que se reúne para fazer a obra de Deus, só pode acontecer o que, irmãos? Só pode acontecer vitória, só pode acontecer festa. E aqui está acontecendo uma grande festa espiritual, que está acontecendo aqui na dedicação dos muros de Jerusalém. E algumas lições eu queria dizer a você, de início, na introdução, é que, olhando para esse texto, primeira coisa, devemos celebrar louvores a Deus pelas nossas vitórias. Devemos celebrar louvores a Deus pelas nossas vitórias. Versículo 27, deixe sua Bíblia aberta e vá acompanhando. Diz que na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares. Para quê? Para fazê-los vir, a fim de que fizessem o quê? A dedicação. Dedicação de quê? Dos muros, a vitória, a comemoração, a festa do povo de Deus.
não é? A fim de que fizesse a dedicação com quê? Com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes, harpas. Jerusalém vivia, meus irmãos, cerca de 100 anos, debaixo dos escombros. Mas agora a cidade havia sido restaurada, os muros foram reconstruídos, e o povo agora está fazendo o quê? Celebrando. E celebrando como? Com intenso júbilo pela conquista. Precisamos celebrar com grande júbilo as nossas conquistas. Aprenda isso, faça isso. Celebre com júbilo, com grande alegria. Dê culto a Deus em ações de graça. Celebre a Deus pelas suas vitórias. Uma outra coisa que a gente aprende, em segundo lugar, devemos celebrar louvores a Deus com união entre os irmãos. No versículo 27, mostra que estão atrás de todos os levitas, o povo está se reunindo. No versículo 28, diz que ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas. No versículo 29, ainda diz que como também de Bet Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavet, porque os cantores tinham edificado para si aldeias dos arredores de Jerusalém. Se você ainda observar o versículo 43, vai dizer que no mesmo dia ofereceram grande sacrifício e se alegraram, pois Deus os alegrava com grande alegria. E aí você vê, também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Todos os sacerdotes, todos os levitas, todos os cantores deviam vir de todos os lugares para essa grande celebração. A liderança aqui ela estava unida, e a liderança unida ela traz alegria entre todo o povo. E a união do povo de Deus aqui já é uma grande símbolo, já é um grande símbolo de alegria e de vitória. Naquela festa, os líderes e o todo, os líderes e os liderados, celebraram ao Senhor. Devemos louvarmos a Deus com união entre os irmãos. Terceiro lugar, devemos celebrar louvores a Deus com grande alegria. A gente vê isso no versículo 27. Ele diz que fizessem dedicação com alegria. No versículo 43, a gente observa essa palavra alegria mais de uma vez. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram. Devemos celebrar louvores a Deus com grande alegria. A alegria é uma das marcas do povo de Deus. O próprio Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. As celebrações do povo de Deus precisam ser festivas e cheias, meus irmãos, de grande júbilo. Quarto lugar, devemos celebrar louvores a Deus com vidas puras. Vou repetir, devemos celebrar louvores a Deus com vidas puras. Versículo 30. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Os sacerdotes e os levitas se purificaram e assim purificaram o povo. Devemos chegar diante de Deus com vidas limpas e levantar mãos santas. Jamais poderá haver louvor e adoração se não houver dedicação de vidas ao Senhor. Somos uma nação de levitas e sacerdotes chamados, irmãos, para a adoração, e devemos fazer isso celebrando louvores a Deus, primeiramente com nossas vidas puras. Quinto lugar, devemos celebrar louvores a Deus com ordem e arte. Se você observar o versículo 8,
Também os levitas, Jesua, Binui, Cadimiel, Serebias, Judá e Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. Versículo 9. Observe que havia dirigentes dirigindo os louvores. Versículo 9. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mister. Versículo 24. Foram, pois, chefes dos levitas. Não é? A gente vê aqui que também havia chefe dos levitas. E a gente vê que no final do versículo 24, eles estavam fazendo isso segundo o mandamento de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Isso significa ordem, isso significa arte. Então devemos celebrar louvores a Deus com ordem e arte. Os levitas eram encarregados de celebrar. Dentre eles havia os cantores, os instrumentistas, os compositores, até o regente, como a gente leu aqui. Tudo é feito com arte e com ordem. Essa palavra no versículo 28, netofatitas, eram os compositores. Netofatitas também significa gotejante ou destilar com gotas de orvalho, ou seja, falar por inspiração. Ou seja, eles eram poetas, além de compositores. Eles tinham uma grande contribuição na restauração do louvor na casa de Deus. Então devemos celebrar louvores a Deus com ordem e com arte. Sexto, devemos celebrar louvores a Deus com a fidelidade das nossas ofertas. Versículo 44 ao 47. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandamento de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão, que é aos sacerdotes. Então devemos celebrar louvores a Deus com a fidelidade das nossas ofertas. Há uma conexão, irmãos, entre os lábios e o bolso. Louvamos a Deus com nossos lábios e honramos a Deus com as primícias de toda a nossa renda. Depois de dito essas 6 coisas, deixa eu repetir para você. Devemos celebrar louvores a Deus pelas nossas vitórias. Devemos celebrar louvores a Deus com união entre os irmãos. Devemos celebrar louvores a Deus com grande alegria. Devemos celebrar louvores a Deus com vidas puras. Devemos celebrar louvores a Deus com ordem e arte. E devemos celebrar louvores a Deus com fidelidade das nossas ofertas. E a pergunta é: qual é o caminho a percorrer para o perfeito louvor e adoração? Essa é a pergunta. Qual é o caminho para percorrer para o perfeito louvor e adoração? E eu quero trazer aqui para os irmãos Hernandes Lopes, citando um outro teólogo. Ele traz algumas observações para nós e vamos observar algumas coisas. Dessas coisas vamos tirar lições para nós espiritual. Então, primeiro ponto, no versículo 31, respondendo à pergunta, qual é o caminho a percorrer para o perfeito louvor e adoração? No versículo 31, se você observar, ele diz: então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão,
como eu já expliquei aos irmãos, né? Um foi para um lado, outro foi para o outro lado, até se encontrarem no templo, sendo uma a mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Primeira lição nesta noite. Eu quero observar com você algumas palavras nesse texto hoje. Primeira lição é sobre a porta do monturo. O que significa essa porta do monturo? Por que para a gente louvar, primeiro eu preciso passar pela porta do monturo? Porta do monturo, meus irmãos, significa quebrantamento. Os grupos de louvor e adoração começam a caminhada sobre os muros pela porta do monturo. Você olhando o versículo 31, ele diz isso, para o lado da porta do monturo. E monturo no hebraico significa ruínas. Significa lugar onde se amontoa os lixos da cidade, conhecido como Vale dos Filhos de Inom. Os condenados à morte na cruz, depois de mortos, eram atirados ao monturo. Bem assim, os animais mortos. A porta do monturo era uma espécie de forno crematório. Qual é a lição que iremos nesta noite para isso? Espiritualmente, esse texto aqui está falando da miséria do homem. Somos, irmãos, pecadores, como já foi dito nesta noite. Precisamos nos humilhar. Antes de louvarmos, temos que passar pela porta do monturo. A porta do monturo é isso. É entendermos a nossa miséria, entendermos os nossos pecados. Pecamos, estamos afastados de Deus. A Bíblia diz que morre no nossos delitos e pecados. Para que eu possa louvar a Deus, prestar esse louvor a Deus, com grandes júbilos, com qualquer tipo de instrumento, fazendo isso para o louvor da glória de Deus, primeiro eu preciso passar pela porta do monturo. É ali, meus irmãos, ali é a porta do quebrantamento, da humilhação, da convicção de pecado, da confissão. É ali que reconhecemos que somos pó e precisamos da misericórdia de Deus. É ali o lugar do exame, onde despojamos-nos de qualquer vaidade e nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus. É ali que somos confrontados com o mal que há em nós. É ali que podemos clamar como Davi: Deus tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e pôs nos meus lábios um novo canto. Você já passou por essa porta do monturo? Se você é um crente que confessou a Jesus, creio eu que sim. Porque para você confessar Jesus, primeiro você precisa reconhecer quem você é. Para você dizer que precisa de um Salvador, precisa entender que você estava perdido. Para você dizer que precisa de um médico como Jesus, precisa entender que você estava doente. E a primeira coisa que a gente observa, respondendo à pergunta qual é o caminho a percorrer para o perfeito louvor e adoração, é primeiro passar pela porta do monturo. Que porta do monturo é essa? Porta do quebrantamento. Segunda coisa que precisamos está no versículo 27, onde ele diz: a entrada da porta da fonte. E aqui eu paro nessa porta, a porta da fonte. A porta da fonte, meus irmãos, aqui é o novo nascimento. Para você louvar, para você percorrer o caminho perfeito de adoração a Deus, precisa primeiro passar pela porta do monturo, quebrantamento. Segundo, precisa primeiro passar pelo novo nascimento. A fonte é um lugar onde a água brota, é um manancial. E a palavra de Deus diz que Deus é esse manancial. O próprio Deus proclamou ao seu povo: a mim me deixaram um manancial de águas vivas. Jesus Cristo disse em João 4,14: a água que eu lhe der será nele uma fonte. Depois, meus irmãos,
Da porta do monturo, passamos pela porta da fonte, que é o novo nascimento. Depois da porta do monturo, passamos pela porta da fonte. Essa é a porta onde bebemos constantemente de Jesus, a água da vida. Todo o que vem a Jerusalém, todo o que vem à igreja, precisa experimentar um novo nascimento, precisa saber de Jesus, precisa beber de Jesus e ter essa fonte jorrando em si mesmo. Jesus disse em João 3,5: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nenhum músico, e aqui eu aplico a todos nós, nenhum adorador, nenhum aqui que louvou nesta noite, pode estar diante de Deus sem passar por esse portal. Deus é a fonte, Cristo é a água da vida, e o Espírito Santo representa os rios de água viva que fluem do interior. Quando essa fonte jorrar de dentro de você, então o louvor brotará do seu coração e se esparramará pelos seus lábios. Preciso. Como percorrer? Qual o caminho a percorrer para o perfeito louvor da adoração? É o caminho do quebrantamento. Não haverá ninguém no céu sem ter passado antes pelo quebrantamento. Não haverá ninguém no céu sem um arrependimento. Segunda coisa que eu preciso antes de louvar o Senhor, eu preciso nascer de novo. Terceira coisa que eu preciso para caminhar para essa perfeição de louvor a Deus, eu preciso passar pela porta das águas. No versículo 37, ele diz: a entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva um muro por sobre a casa de Davi, até aonde? Até a porta das águas. Enquanto, meus irmãos, a porta da fonte fala do lugar onde brotam as águas, a porta das águas fala das correntes que levam aos mananciais das águas. Não é uma fonte de onde emana água, mas um lugar de águas correntes. Aqui é o símbolo de quê, meus irmãos? Do enchimento do Espírito Santo. A porta das águas tem a ver com o enchimento constante do Espírito na vida do cristão. É de grande importância, irmãos, que todos os dias nos banhemos nas águas que correm do trono de Deus, antes de nos colocarmos diante dele em adoração e louvor. As pessoas que ministram e celebram o louvor precisam deixar aqui, na porta das águas, tudo que é carnal e toda motivação egoísta e buscar a plenitude do Espírito Santo. Clóvis falou algo parecido nesta noite, que devemos fazer isso todos os dias. Hernandes Lopes, ele fala de uma visita que fez a uma igreja. Preste atenção, ele diz que em 1997 tive o privilégio de visitar a igreja presbiteriana de Onuri, em Seul, na Coreia do Sul. É uma igreja com mais de 18 mil membros. Participei de um culto dos jovens num domingo, das 1 da tarde às 3 horas. Mesmo não entendendo uma palavra sequer que foi cantada, ele certamente estava num lugar que ele não entendia aquela língua. Se ele fosse pregar, ia ter um intérprete ali para interpretar. E ele diz que mesmo não entendendo uma palavra sequer que foi cantada, ele diz: não pude conter as lágrimas durante todo o culto. O aspecto do rosto daqueles que dirigiam o louvor era angelical. Eles cantavam com graça, unção e poder. Fiquei indagando o meu próprio coração quanto à razão dessa unção especial que havia na vida daqueles jovens. E ele diz: um ano depois, pregando num acampamento da igreja coreana de São Paulo, soube que o ministro de louvor da igreja de Onuri esteve em São Paulo ministrando sobre adoração. Ele afirmou que antes de ir à frente da igreja para dirigir o louvor,
ele passa cerca de 10 horas em oração, preparando sua vida para esse glorioso mistério. Aí Hernandes Lopes diz: então entendi, porque minha vida tinha sido tão impactada naquela época. Antes de dirigir o coral de louvor, antes de dirigir o louvor, esse homem passava 10 horas em oração, se preparando para louvar o Senhor. Não basta apenas, diz Hernandes Lopes, ter os melhores técnicas de canto ou musicistas mais qualificados. Precisamos de adoradores cheios do Espírito Santo. O desempenho e a arte podem até impactar os homens, mas só uma vida cheia do Espírito pode agradar o coração de Deus. Olhando para o versículo 38, observamos que ele vai citar sobre a Torre dos Fornos. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos. Desde a Torre dos Fornos. A Torre dos Fornos aqui, meus irmãos, significa purificação. Para a restauração da vida de louvor e adoração na igreja, é necessária a passagem pelo fogo. Não somente a confissão de pecados na porta do monturo, o beber de Cristo na porta da fonte, a santificação na porta das águas, mas também precisamos passar pela Torre dos Fornos. Na Torre dos Fornos, precisamos passar pelo fogo purificador. Aqui, meus irmãos, a escória, a impureza precisa ser queimada. Nessa torre, tudo que é palha e sem valor deve ser queimado. Nessa torre, o fogo de Deus queima todo o entulho, todo o lixo, toda impureza. Nessa torre, somos batizados com fogo. O fogo de Deus não vem para nos destruir, mas aqui, nesse sentido, vem para nos purificar. Ele queima a impureza e purifica o ouro. O propósito dos ourives, por exemplo, é ver o seu rosto refletido no metal. De igual forma, Deus nos leva à Torre dos Fornos para nos limpar, nos burilhar e fazer refletir sua imagem em nós. Assim, como Isaías, irmãos, foi purificado por uma brasa viva que tocou seus lábios, aqui Deus nos purifica, nos limpa e tira de nós toda a impureza. Deus quer conduzir cada músico, cada cantor, cada adorador até a Torre dos Fornos para purificá-lo. Nenhuma impureza pode ficar. Seremos pelo fogo de Deus purificados. Seremos pelo fogo de Deus aperfeiçoados, e então seremos sacerdotes e levitas santos para o louvor de Deus. Mas ainda, no versículo 38, diz que desde a Torre dos Fornos até o muro largo. O que seria aqui o muro largo? O muro largo aqui significa exultação, lugar espaçoso em que não há aperto. E à medida que as pessoas andam sobre o muro e passam pelas portas e pela torre, vão chegando ao muro largo. Na vida de louvor da igreja, na restauração dos louvores, na adoração a Deus, encontramos o lugar da liberdade em Cristo. O culto, meus irmãos, ele não é engessado por formas rígidas, inflexíveis por liturgias frias e sem condução no Espírito. No culto, há espaço para alegria e exultação no Espírito. No culto, há espaço para o choro e o quebrantamento. No culto, há espaço para a alegria e para o gemido de dor. Quando isso acontece, o ritualismo deixa de existir. O culto frio dá lugar a um culto participativo, alegre, jubiloso, envolvendo todos os remidos do Senhor. Aqui não é culto do homem para o homem, aqui não é show. Não prioriza a forma, mas a consagração da vida ao Senhor.
Quando eu meditava sobre isso, eu lembrava da liturgia. A gente sempre entrega uma liturgia, aqui vai dirigir o culto aqui no domingo, aqui vai dirigir o culto na terça, na quinta. Sempre tem uma liturgia, uma organização, isso tem que ter. Mas eu lembro que eu sempre falo para os irmãos, você pode alterar alguma coisa aí. Você pode adicionar alguma coisa aí, isso é apenas uma orientação para nós. É igual o sermão de hoje está aqui na minha frente. Mas eu creio, e a igreja precisa crer, que o Espírito Santo está nos guiando nesse momento, está falando conosco, e vai sair coisas aqui que eu nem anotei também. Assim também a liturgia do culto. Há espaço, irmãos. Ele diz aqui que o culto não é engessado por formas rígidas. A gente faz uma liturgia e todo mundo tem que virar uma estátua e tem que ser assim. É claro que a gente vê muitos hoje nas igrejas falta de ordem, desordem. Mas aqui está dizendo que a liberdade em Cristo não é a liberdade de onde alguns entendem que é bagunçar o culto, mas é a liberdade de termos um quebrantamento, de chorarmos, de nos alegrarmos. Por que não? Também lembrava que algumas vezes eu estou aqui com os irmãos, e quando eu estou orando, quantas vezes não deu vontade de cair de joelhos aqui? Por que a gente não faz isso? Porque às vezes parece que estamos engessados, corações duros. Precisamos, irmãos, passar pelo quebrantamento. Precisamos sentir choro. Não estamos falando aqui de emoções. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. O livro de Salmos reflete de forma viva a alegria que o povo de Deus deve celebrar. Podemos expressar livremente nossas emoções diante de Deus. Precisamos combater vigorosamente o emocionalismo. Este é estéril e vazio, mas não podemos reprimir as emoções profundas que emanam de uma razão inflamada pelo conhecimento da verdade. Aquele que diz que conhece a Deus e se mantém diante dele de forma apática, possivelmente ainda não o conhece. Na presença de Deus, a Bíblia diz, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Devemos entrar em sua presença com cânticos de louvor e movidos por um intenso júbilo. Eu lembro de um culto que a irmã Silvana disse, pastor, como foi diferente o culto de hoje? Eu disse, por que, irmã, foi diferente? E ela disse, pastor, porque eu consegui no culto fechar meus olhos e adorar a Deus. E eu chorei. Não é, irmãos? Quem sabe, irmãos, a gente está engessado. O grupo louvor está aqui louvando, mas a gente está assistindo como se estivesse no teatro. A gente esquece também de adorar a Deus. Ou a gente tem a oportunidade de vir louvar, mas a gente não quer. Não quer não, deixa eu aqui sentado. Ou então estamos aí com a oportunidade de louvar e não louvamos, não levantamos nossas mãos santas. E a irmã, no culto que ela consegue, quem sabe nos outros ela está concentrada em outras coisas. No culto que ela consegue fechar seus olhos e adorar o Senhor, ela se derrama na presença do Senhor. Sai daqui cheia do Espírito Santo e dizendo, meu Deus, como o culto foi maravilhoso. Mas ainda temos outros caminhos. Versículo 39. O texto diz, e desde a porta de Efraim. A porta de Efraim significa produção de frutos. Efraim é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis capítulo 41, 51, quando José do Egito está dando nome ao seu segundo filho, e ele chama de Efraim. E o significado da palavra Efraim significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então Efraim aqui significa frutífero, próspero.
Temos aqui, meus irmãos, um marco da nossa dupla frutificação em Cristo. O louvor produz frutos na vida da igreja. O povo de Deus precisa descobrir que o louvor, a adoração e a ministração ao Senhor são tão importantes no culto quanto a palavra. A música é serva da mensagem, instrumento de comunicação de Deus com o homem e do homem com Deus. O louvor deve ser resultado da vida frutífera da igreja. As pessoas louvam e adoram porque tem vida, e não porque há um bloco de louvor no culto e outro de pregação. Se olharmos para Amós capítulo 5, versículo 20 ao 21, vamos entender que louvor sem vida é barulho intolerável aos ouvidos de Deus. A igreja, ela cresce no louvor. A música tem o poder de trazer quebrantamento. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Precisamos passar pela porta de Efraim. Precisamos passar pela porta velha. Versículo 39. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha. Porta velha aqui significa porta experimentada. Porta velha aqui significa experiência. Uma porta que presenciou muitas lutas, muitas vitórias na muralha. Teria resistido ao poder e à queda de reis. Uma porta que gerações passaram e a porta velha adquiriu experiência e sabedoria. Essa porta pode significar muito a respeito da experiência da restauração dos hinos antigos na vida da igreja. Irmãos, precisamos resgatar, assim como muitas vezes precisamos voltar à Escritura, precisamos voltar também aos louvores antigos. Estava pensando aqui, não veio mais nenhum na minha mente no momento, mas quantos louvores onde a gente às vezes fica com uma palavra só, ou com uma frase só, repetindo 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, e o louvor não fala nada da palavra de Deus. Temos a tendência de nos apegar somente ao novo, nos apegamos somente aos louvores novos, mas há elementos do passado que não podem ser jogados fora. Há hinos e cânticos antigos que precisam ser ensinados aos nossos filhos, aos jovens, às gerações. Nessa marcha de louvores sobre os muros de Jerusalém, a porta velha aqui restaura o que de bom e melhor Deus preservou no decorrer dos séculos. Na porta velha, dobramos-nos ao Senhor da igreja e restauramos as veredas antigas. Quantos louvores antigos, irmãos? Comecem a ouvir, procurem, pesquisem os nossos salmos e hinos, por exemplo. Nossos salmos e hinos, observem como são bíblicos. Observem como eles são as escrituras cantadas. Os salmos na Bíblia, observe como é a escritura cantada. O louvor, ele precisa ser servo da mensagem. E infelizmente, estamos vivendo aí um mundo gospel de louvores que muitos afetam até o que diz as escrituras. Então, precisamos estar sempre aberto ao que é novo, sem contudo abandonar a herança de Deus deixada pelos nossos pais. Versículo 39, ele diz: e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe. O que seria a porta do peixe? Porta do peixe aqui significa crescimento numérico. Peixe no Novo Testamento está ligado à vocação, aparece ligado ao chamamento dos discípulos. Assim, meus irmãos, como o peixe tem a capacidade de alta reprodutividade,
somos chamados também a produzirmos muito fruto. O louvor, além de trazer a bênção dobrada à igreja como a porta de Efraim, leva a igreja ao crescimento numérico da porta do peixe. A igreja que louva e adora cresce em graça e em número. O louvor cativa os homens, traz os jovens para Deus, atrai as pessoas para o reino e as leva a um confronto diante das exigências da palavra. Muitas pessoas foram ganhas para Jesus pelo louvor. Uma congregação que louva verdadeiramente produzirá muitos frutos. Salmo 40, verso 3 diz: e depois dos lábios um novo canto, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A música é veículo da mensagem de Deus aos homens e da adoração dos homens a Deus. O louvor é decisivamente evangelístico. Por meio dele, a igreja se prostra diante do trono e por meio dele, os pecadores se rendem a Jesus. Quando eu estou ali na cadeia pública, que eu louvo ao Senhor, meus irmãos, eu sempre louvo com essa intenção. Louvores que ministrem a palavra de Deus na hora do louvor. Precisamos ficar atentos a esses louvores. Ainda bem que a gente sempre conversa aqui com os departamentos sobre isso. Ainda bem que os departamentos sempre entram em contato. Pastor, e esse louvor? Pastor, e esse louvor? Ainda bem que existe essa sintonia entre nós. E temos cuidado, sim, com alguns louvores. Versículo 39 ainda fala, depois da porta de Efraim, da porta velha, da porta do peixe, fala da torre de Ananel. Essa torre fala da graça e da misericórdia de Deus. Nessa caminhada do louvor, temos de confessar que somente pela graça é que somos capacitados a andar juntos. Não há ministério mais atacado, meus irmãos, pelo diabo na igreja do que o ministério do louvor. É no ministério de louvor que surgem as maiores polêmicas, os maiores atritos, os maiores descontentamentos, as maiores divisões. O diabo não gosta de ver o povo de Deus louvando e tributando vitória ao Senhor. Por isso ele ataca os corais, os conjuntos e a música na igreja. Muitas vezes somos tentados a desanimar ao ver nossos esforços fragmentados. Mas essa torre é um lugar de parada, de reflexão. Precisamos recobrar o ânimo e saber que a misericórdia de Deus deve ser nossa motivação para o louvar. Devemos cantar sempre como o louvor diz: foi graça, graça, superabundantemente graça. Foi só pela graça de Jesus que venci e cheguei aqui. Ainda, meus irmãos, no versículo 39, fala da torre dos 100. Aqui a torre dos 100 significa a palavra de Deus. Essa palavra aqui, a torre dos 100, é a mesma usada em Gênesis 26, 12. Onde a Bíblia diz que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor os abençoava. Esse torre dos 100 significa aqui que a multiplicação é associada à bênção do Senhor. O louvor que deve ser cantado na igreja deve ser baseado na palavra de Deus. É isso que ele está nos falando nessa noite. É a palavra de Deus que é alimento para o homem. Nessa base, a palavra de Deus traz sua bênção à vida de louvor da igreja. Um dos grandes problemas da música gospel é que muitos compositores são neófitos e rasos no conhecimento da teologia. Há uma profusão de músicas evangélicas extremamente pobres em conteúdo.
Há outras músicas que chegam até mesmo a ferir os ensinos fundamentais da fé cristã. Precisamos ser mais criteriosos nessa questão. A música deve ser serva da mensagem. Ela é um veículo e não um fim em si mesmo. Há muita música no mercado evangélico que visa a mexer com as emoções e não proclamar a mensagem salvífica do Evangelho. Precisamos reformar não apenas a teologia, mas também a música, pois este deve ser um canal para o ensino da sã teologia. Cantar, meus irmãos, a palavra, ou cantar segundo a palavra, é que produz frutos dignos de Deus. Na Torre dos 100, encontramos a palavra de Deus produzindo a 100 por 1. O verdadeiro louvor deve levar-nos de volta à palavra. Louvar é a palavra fluindo na reunião da igreja. É a pregação cantada pelo povo de Deus. Cantar textos inspirados por Deus é levar a palavra a multiplicar-se nas vidas. Ainda no versículo 39, ele fala da porta do gado. O que seria a porta do gado? Aqui significa o rebanho de Deus. Todo adorador precisa passar pelo cajado e pela vara de Deus. O adorador precisa saber que é a ovelha sob o cuidado divino do pastor. Precisa alegrar-se na companhia do pastor, descansar sob seu cuidado, satisfazer-se com sua provisão e sentir segurança em sua disciplina. Esse texto fala da igreja como rebanho de Deus. Todos nós temos de estar sob o comando da sua vara e de seu cajado. Nenhuma pessoa pode louvar e adorar sem que sua vida esteja totalmente submissa ao cajado e à vara de Deus. O adorador é uma pessoa que sente o amor, a proteção, o cuidado e a correção de Deus. O adorador sabe que é disciplinado quando vacila ou desobedece. O adorador ele não é bastardo, ele é um filho. Não é um lobo, ele é uma ovelha. Não é um estranho, ele é um concidadão dos santos. A porta das ovelhas é um lugar onde nós nos reunimos como rebanho de Deus e nos colocamos sob o governo e a ordem do Supremo Pastor. Ainda no versículo 39, ele fala sobre a porta da guarda. Significa que eles são passados aqui sobre revista. A porta da guarda fala de inspeção, vigilância e juízo. Traz a ideia de registro e inspeção. Esse é o lugar onde somos passados em revista. Essa é uma parada obrigatória para todos. Aqui os dois coros encontram-se antes de descer à casa de Deus. Aqui alguns ficam retidos por não apresentarem as condições exigidas. É feita aqui uma inspeção para avaliar a condição espiritual de cada adorador. Para entrar em comunhão com Deus, na casa de Deus, meus irmãos, é preciso examinar a própria vida. Somente os aprovados entrarão na intimidade de Deus. É preciso passar pelo exame de Deus, pois Deus olha o coração. E Deus exige consagração, verdade no íntimo. E só então vamos entrar no Santo dos Santos para adorar verdadeiramente. Sem passar por esses passos, nosso louvor não agradará a Deus. É preciso restaurar o louvor do Senhor na casa do Senhor. A casa de Deus é mais do que um templo. Somos a morada de Deus. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Para concluir, meus irmãos, o que é que acontece quando o povo passa por todas essas portas? Por essas torres? O que é que acontece quando o povo de Deus se consagra? Olhe para o versículo 43.
Versículo 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios. O que acontece com o povo de Deus? Se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Primeira coisa que acontece quando o povo de Deus se consagra: Deus alegra o seu povo. Meus irmãos, se louvássemos mais do que murmurássemos, se nos envolvêssemos mais com as coisas de Deus do que com outras coisas. Quando o povo de Deus se consagra, a gente vê o versículo 43, o povo está alegre. Essa é uma alegria, meus irmãos, que dinheiro não paga, não compra, que carro não dá, que pessoas não dão, mas o Deus da paz é quem dá. Deus alegra o seu povo. Quando o povo de Deus se consagra, ainda no 43, a gente observa que há integração no louvor. Diz aqui, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrava com grande alegria. Aí vem a integração no louvor. Também quem? As mulheres e os meninos, até os meninos que entendiam, como Neemias já falou alguns capítulos antes, que estavam ali também para ouvir a palavra de Deus, também cresceram, também se encheram de alegria. Também houve integração. As mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Então, quando o povo de Deus se consagra, Deus os alegra. A integração no louvor. Em terceiro lugar, a alegria do povo de Deus torna-se contagiante. Eu já vi uma alegria numa jovem cristã que me chamou bastante atenção no meu início da fé. E eu desejei aquela alegria. No meu início da fé, eu vi uma mulher entrar comigo numa casa para visitar uma doente. Foi num evangelismo. E essa doente, acamada, olhou para ela e disse: "Você é crente?" E ela disse: "Graças a Deus." E aquela alegria mais uma vez me chamou a atenção. Quando a gente se consagra a Deus, a alegria do povo de Deus torna-se o que? Contagiante. Quando o povo de Deus se consagra a Deus em outro lugar, os dízimos são devolvidos, os ministros do templo são reintegrados na obra e a igreja se enche de santa alegria. Versículo 44. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Os dízimos estavam sendo devolvidos, os ministros do templo estavam sendo cuidados, assistidos, reintegrados na obra. E a igreja se enche de santa alegria. Isso implica, meus irmãos, olhando para o versículo 45, os ministros se tornaram mais cuidadosos do que tinham sido na obra. Versículo 45. E executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Versículo 46 e 47, a gente vê também que o povo se tornou mais cuidadoso
do que tinham sido na manutenção dos ministros de Deus. Versículo 46, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores, aos porteiros, as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. O povo se tornou mais cuidadoso. A gente vê os ministros se tornam mais cuidadosos do que tinham sido na obra, e a gente vê o povo também se tornando mais cuidadoso em manter também os ministros de Deus. Isso acontece quando o povo escuta a palavra de Deus, quando o povo louva a palavra de Deus e quando o povo se consagra a Deus. Que Deus nos abençoe. Assim como houve restauração no louvor, na adoração, também aconteça em nós. Que a gente possa passar por todas essas portas. E certamente, irmãos, iremos ser um povo alegre, receber a alegria de Deus, receber a aprovação de Deus e ver também a obra de Deus prosperando grandemente e de forma saudável. Que Deus abençoe os irmãos.